Em Semeando a Boa Semente, falo hoje sobre crianças para Jesus. Vivemos um tempo tão difícil em que as crianças, de alguma forma, ou de muitas formas, estão sendo ensinadas e muitas vezes com ensinamentos distorcidos em relação à palavra de Deus. Olhando a minha antiguidade, as minhas anotações antigas, encontrei um texto, um pequeno texto, seu tamanho, na sua quantidade de palavras, mas que é muito forte e muito bonito e relevante, que precisa ser relembrado hoje. E então, de fato, eu desconheço o autor daquele texto, mas trago para que possamos refletir na importância da igreja que cuida das suas crianças. E aquele texto tem por título assim: Bem-aventurada a igreja que ama as crianças. E ao longo dessas bem-aventuranças, o autor vai dizendo assim: Bem-aventurada a igreja cujas crianças são valorizadas. Bem-aventurada a igreja que ajuda as crianças no seu desenvolvimento moral, espiritual, psicológico, social e especialmente espiritual. Olha que coisa interessante. E ele continua dizendo: bem-aventurada a igreja que apoia os seus líderes e auxiliares. Bem-aventurada a igreja que investe na educação religiosa das crianças. E a educação hoje está num misto de informações que muitas vezes tem pervertido a memória, ou a mente, o coração das crianças. Bem-aventurada a igreja que ora em todo o tempo por suas crianças e pela sua liderança ou pelos seus líderes. Bem-aventurada, diz o texto, a igreja que ama as crianças como Jesus amou. Dá para entender essa importância? Bem-aventurada a igreja que ama as crianças como Jesus amou. A Bíblia diz, em Provérbios capítulo 22, versículo 6, instrui o menino ou a criança no caminho em que deve andar. É responsabilidade nossa, dos adultos, dos pais, dos familiares, mas também da igreja, de alguma forma, influenciar na educação das crianças, com relação aos ensinamentos bíblicos, aquilo que Deus tem, aquilo que Deus quer para as crianças. É muito importante e é nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade, sem dúvida alguma, de descobrir os talentos dessas crianças. E elas são talentosas. E mais ainda do que descobrir os talentos, sem dúvida, incentivá-las deve ser a nossa tarefa principal. Incentivar as crianças nas coisas de Deus. Eu também fui criança. Com certeza vivi a minha infância. Mas tenho pelo menos dois pontos, duas coisas que são importantes, foram importantes na minha vida. A primeira está aqui. Não sei se você vai conseguir ver, mas eu estou falando de um Novo Testamento. Um Novo Testamento que ganhei quando completei os meus 5 anos de idade. Será que você consegue ler aí alguma coisa? Olha aí. Eu estava lá em Pernambuco, em Areias. Eu estava frequentando a passeio com os meus pais, porque eu completei 5 anos lá. Eu estava a passeio e certamente aquela igreja, segunda Igreja Batista de Areias, reconheceu, eu acho que o meu talento, sei lá o quê. Eu recitava poesia, salmos que a minha mãe ensinava. E certamente os 3 meses que lá passamos, nós cooperamos naquela igreja. E ao viajar de volta,
quando eu completava 5 anos. Então, recebi esse Novo Testamento de presente. Olha que coisa interessante. A Segunda Igreja Batista em Areias oferece este Novo Testamento ao garoto Enio Francisco da Silva, pelo seu esforço durante o tempo que aqui passou. A você, Enio, nossos votos de grandes felicidades. E está aqui a data, Recife, 24 de outubro de 1956. Os presentes que eu ganhei de criança, não tenho nenhum. Não sei onde eles andam. Nem sei mesmo quais eu ganhei. Mas esse já são 65 anos que eu tenho. E olha como ele está. O estado dele não é dos mais bonitos. Mas imagina que ele tem 65 anos. E eu usei muito. Fui muito com ele para a igreja. E li muito esse Novo Testamento. Um grande incentivo que aquela igreja deu a esse pastor de hoje, uma criança de ontem. Mas na igreja que fui infantil, na igreja em que eu fui criança, havia um homem lá chamado Hermes de Souza Castilho. E esse homem Hermes, um dos líderes na igreja, era marceneiro. Um dia ele fez um púlpito para a igreja, lá, mas fez uma réplica daquele púlpito, igualzinho, tamanho menor, pequenininho, pôs na cabeça e foi levar lá na minha casa. E me deu de presente aquele púlpito. Que presente mais estranho, alguém diria hoje. Por que dar um púlpito para uma criança? Eu nem digo que ele estava profetizando, mas ele estava semeando no coração desse pastor Enio. Ainda criança, talvez aos 7 anos, estava semeando no coração daquela criança o pastorado ou o pastoreio. Eu não consigo entender muito bem, mas eu sei que hoje eu sou pastor. E certamente, a partir da visão daquele irmão, do apoio, do incentivo, eu me tornei pastor. Ele nem viu, ele nem sabe. Ele morreu logo depois, talvez há uns quase 60 anos ele já faleceu. Ele não viu que eu fui estudar, ele não sabe que eu fui chamado, ele não acompanhou meu pastorado, mas ele continua vivo no meu coração. Ele continua vivo no meu pensamento, nas minhas lembranças. Ele semeou a semente do pastorado em meu coração. E certamente Deus trabalhou naquele coração, ele percebeu e fez o que devia fazer. Será que eu tenho incentivado outras crianças? Qual a influência minha na vida de outras crianças? Qual é a sua influência na vida das crianças? Muitas vezes nós falamos, brigamos, achamos ruim, mas qual é? Qual tem sido a nossa influência? Qual tem sido a influência da nossa igreja na vida das crianças? É esse o tempo que temos para semear no coração das crianças a boa semente que há de germinar e dar frutos. E certamente Deus há de aproveitar cada fruto, cada criança, cada pessoa que há de se tornar adulto para a glória, para a sua glória ou para a glória de Deus. Pense nisso. Eu desejo que Deus abençoe a sua vida.